Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula resolução da prova do Enem, questões 167, 168 e 169. Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. Essa prova é do ano de 2009, ela é formada por 180 questões. Nós vamos ver a matemática e suas tecnologias. A numeração de matemática é de 136 até o número 180 as questões. Questão número 167. Na tabela são apresentados os dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado, em Brasília, em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos, em alguns meses do ano de 2007 e 2008. Aí ele deu a tabela. Aí vem a pergunta. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período era igual a... Aí vem as opções. Então, para fazer a mediana, calcular a mediana, nós devemos colocar todos esses valores aqui em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, nós vamos tomar esses valores aqui e colocá-los em ordem crescente. Então, está aqui, ó, 73,10, 81,60, 82, 83, 84, 85, 60 e 85,30. Coloquei em ordem crescente os dados que se encontravam na tabela. Mediana é o termo que está no meio, que tem 7 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O valor que está no meio é o R$ 83. Então a resposta está na letra D. Nós resolvemos a questão número 160, que tinha o conceito aí também de mediana. Só que na questão 160 ela tinha 10 valores. Então não tinha termo que estava no meio. Então quando a quantidade é par, no caso lá, nós pegamos dos 10 valores, nós pegamos o quinto e o sexto elementos, somamos e dividimos por 2. Aqui não, aqui é direto. Então tem que estar no meio, 3 para a esquerda, 3 para a direita e do meio, R$ 83. Questão número 168. O quadro apresenta informações da área aproximada de cada bioma brasileiro. Aí vem os biomas, a área aproximada e o percentual em relação à área total do Brasil. Disponível nesse site aqui, em 10 de julho de 2009, quem elaborou a questão fez uma adaptação no texto lá. Aí vem a pergunta. É comum em conversas informais ou mesmo em noticiários o uso de múltiplos da área de um campo de futebol, com as medidas de 120 metros por 90 metros, para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área aproximada do bioma do Pantanal? Então está aqui o bioma do Pantanal, a área dele e o percentual. Quer comparar isso com o campo de futebol? Bioma é formado por todos os seres vivos de uma determinada região, né, cuja vegetação tem bastante similaridade e continuidade com o clima, mais ou menos uniforme, tendo uma história comum de sua formação. Bioma em geral é isso, né? Aqui tem os biomas, né? Peguei isso aí na internet. A prova não deu isso aí não. Então a área de um campo de futebol é 120 vezes 90, que dá 10.800 metros quadrados. Agora eu vou pegar a área do Pantanal, que é 150.355, né? Quilômetros quadrados, eu vou transformar isso em metros quadrados, porque a área do campo de futebol está em metros quadrados. Então esses dois zeros aqui é do hectômetro, esses dois zeros para o decâmetro e esses dois zeros para o metro. E vou transformar isso em potência de 10, tem 6 zeros. Então está aqui. Então peguei essa área, coloquei em metros quadrados. E agora eu vou dividir a área do Pantanal pela área do campo de futebol. Dividir esse número por esse, dá 13,6. 10 elevado a sexta, que é aproximadamente 14 milhões, né, de campos de futebol. Aí eu vou lá e marco, está na letra E, 14 milhões. Questão número 169. A vazão do rio Tietê, em São Paulo, constitui preocupação constante nos períodos chuvosos. Em alguns trechos são construídas canaletas para controlar o fluxo de água. Uma dessas canaletas, cujo corte vertical determina a forma de um trapézio isósceles, tem as medidas especificadas na figura 1, que é essa figura aqui. Nesse caso, a vazão da água é de 1.050 metros cúbicos por segundo. No cálculo da vazão, Q
em metros cúbicos por segundo envolve o produto da área A do setor transversal, por onde passa a água, em metros quadrados, pela velocidade da água no local, V, em metros por segundo, ou seja, QAV. Planeja-se uma reforma na canaleta com as dimensões especificadas na figura 2, para evitar a ocorrência de enchentes. Na suposição de que a velocidade da água não se alterará, qual a razão esperada para depois da reforma da canaleta? Aí deu a figura 1, figura 2 e as opções para você marcar. Aqui eu ampliei o desenho, né? Correto? Já que eu falei que na aula número 1 os textos das provas do Enem são extremamente longos. Então a área desse trapézio aqui que eu colori, a área do trapézio é dada pela fórmula base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então a base menor é 20, a base maior é 30, a altura é 2,5. Soma, multiplica por 2,5, divide por 2, dá 62,5 metros quadrados. É a área desse trapézio. A área do outro trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Soma tudo, multiplica por 2. Divide por 2 dá 90 metros quadrados. Aí as duas áreas. Então nós temos a área 1 e a área 2. Agora o cálculo da vazão. É 1050, foi dado aqui, 1050 metros cúbicos por segundo, dividido por 62,5. Né? É igual a V dividido por 90. Ok? Esse 90 aqui é a área do trapézio 2. Aí nós vamos ver a vazão. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Isso aqui é uma proporção, né? Então, 1050 vezes 90 dividido por 62,5 dá 1512 metros cúbicos por segundo. Aí você vai lá e marca na letra D. Aí eu voltei com um problema. A opção aqui está na letra D. Na próxima aula, nós vamos resolver as questões 170, 171 e 172. Até a próxima videoaula.